Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Pioli, aqui o nosso primeiro podcast, Fala Pioli. Nossa primeira convidada é a prefeita de Andradas e minha mãe, Margot Pioli. E aí, te chamo de mãe ou te chamo de prefeita? Eu acho que é a mesma coisa, né? Toi. Eu chamo você de pré-candidato a deputado estadual Carlos Pioli, ou eu falo, oi meu filho, tudo bem? A senhora fica à vontade aqui que vai ser um bate-papo. Sim. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de tratar não só de política, que é a nossa vida, né? A vida da senhora há tantos anos e minha também. A gente vai falar sobre vários assuntos. Ótimo, Fico filho, muito estou à disposição. fico muito satisfeito da senhora ter aceitado o convite e ser a nossa primeira convidada. Certo. Eu não coloquei nenhum roteiro, não fiz nada para a gente ter uma conversa bem descontraída, né? E falar de coisas aleatórias, curiosidades que a gente sabe que todo mundo quer saber, né? Ainda mais hoje no mundo das redes sociais, as pessoas ficam curiosas para saber da vida, o que acontece ali, o que acontece aqui. Isso. Mesmo assim, eu vou entrar num assunto mais delicado que envolve política, que são as mulheres na política, né? A gente sabe que a senhora foi a primeira e única prefeita na cidade de Andradas. E o que a senhora pode falar para a gente, para quem está nos acompanhando aqui? Quais são as dificuldades que a mulher enfrenta nesse meio tão, vamos dizer assim, machista, masculino, que é o meio político? Sim, é verdade. Você tem razão. A política, ela é totalmente masculina. É muito engraçado isso, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu saí candidata, eu fui num local e uma pessoa, um homem virou para mim e falou assim, mas você vai se candidatar a prefeita? Mulher é para fogão. Então aquilo me deixou assim tão abismada, mas tudo isso serviu para eu entender como seria, que não seria fácil eu me dispor a ser candidata a prefeita. E mesmo hoje, quando a gente sai, eu sou uma prefeita, eu não tenho como ficar nos bares tomando uma pinguinha, eu não tenho como ir no outro, encontrar com os homens para tomar uma cerveja. Então, é tudo bem restrito, o fato de ser mulher. Há, sim, uma condição natural social da política não diria desprestígio, porque onde a gente vai, com as mulheres, elas fortalecem muito a gente. Elas falam assim, eu estou orgulhosa de ter uma prefeita mulher. Mas, assim, no meio dos homens, eles respeitam, sim, mas há alguma coisa que eu não sei explicar. Quando se chega numa reunião, os homens se unem, entendeu? E as mulheres sempre, às vezes, ficam de lado. Mas é uma coisa que a gente sobrepõe porque o interesse da gente é trabalhar pela cidade mesmo, realização, propósito de grandes ações. Então, é uma coisa que de fato existe mesmo. Se a gente falar com outras prefeitas, vereadoras, a gente vai perceber que isso é uma coisa, eu diria até por enquanto natural. Mas as coisas estão caminhando, as mulheres estão crescendo dentro do setor político e a gente espera aí que um dia, quem sabe, as coisas fiquem de igual para igual. O que a gente pode observar é que essa questão das mulheres está havendo uma melhora, vamos dizer assim, está aumentando o quadro, né, de mulheres na política. Andradas, por exemplo, tem uma vereadora só, né, a vereadora Valéria, mas houve um movimento, agora no início do ano, da prefeita Jussara de Lavras, lá em Belo Horizonte, que a senhora participou, né? Esses movimentos, a senhora acha que eles têm alavancado um pouco a questão da mulher na política, tem ajudado, conscientizado mais, porque a legislação eleitoral também está obrigando os partidos a lançarem, salvo engano, 20% a 30%, né, o nome de mulheres. Tem ajudado? Eu acredito que sim, viu? Quando a gente a gente faz parte da Associação Mineira de Municípios, né, a AMM. E na época, quando a gente fez uma reunião em Andradas, eu fui nomeada para ocupar esse cargo no movimento das mulheres mineiras, né?
E há um movimento, sim, em Brasília, quando a gente tem aquela reunião da Confederação Nacional dos Municípios também, a gente está sempre sendo convidada para participar, representando a mulher. Então, eu acho que devagarzinho a gente vai ocupando esse espaço, não que a gente queira menosprezar o homem, não é nada disso, não. Mas é uma postura diferente da mulher. Eu acho que a mulher ela é mais detalhista, é uma gestão muito diferente, todo mundo fala. Não é que a gente vai resolver tudo, não, porque as dificuldades de uma gestão pública é muito grande. E não importa o tamanho da cidade, os problemas são sempre os mesmos. Mas é uma coisa que aí a gente vai trabalhando e vamos fazendo a nossa parte. O importante é você ter uma boa equipe de trabalho. Mãe, eu estava lembrando aqui, lá do início, do meio do ano da década de 80, quando a senhora foi primeira-dama aqui de Andrade, da entrega das casas do mutirão, né? A gente lembra tanto que a senhora se empenhou, o esforço que a senhora fez para levantar 47 casas, né? 54. 54 casas na época, todo o trabalho que a senhora fez. A senhora se lembra daquele momento? Como é que foi entregar a casa para a população? Foi um momento muito importante, a gente sabe, e que as pessoas lembram-se daquele momento até hoje, né? Eu recebo, às vezes, mensagens no privado do Facebook ou do Instagram de pessoas daquela época agradecendo, falando que bom que você também está envolvido na política. Eu me lembro da gestão do seu pai, sua mãe aqui como primeira-dama, fez as casinhas para a gente. Como é que foi essa questão da entrega das casas? A senhora se lembra desse tempo? Me lembro, na verdade, Eduardo Sabatini, um primo do seu pai, apresentou um projeto no município que ele prestava serviço de mutirão. Acho que você não vai lembrar, porque vocês eram pequenininhos, apesar de que você, a Marcela e a Gabi sempre me acompanharam lá para a área de trabalho. E naquela época, eu não conseguia encontrar ninguém para que bancasse o projeto, que ficasse o administrador das obras. E depois começa um, começa outro, para. Aí veio o Afonso, querido Afonso, que graças a ele a gente conseguiu fazer a realização. E foi um desafio, porque as pessoas elas confeccionavam o tijolo, né, de solo Eu me cimento lembro, eu me e não lembro. precisava pôr nada para queimar. Tudo ficava no sol, que era a chuva, que era a água, e o sol que deixava as coisas ficarem em condições de fazer a construção da casa. Mas eu vou contar, foi assim desafiador, porque eram as próprias famílias que faziam. Então a gente trabalhava de manhã, mais principalmente à noite, na verdade. O seu, me lembro ainda do seu, eu esqueci o nome dele, mas ele fez todas aquelas ligações com lâmpadas e tudo, o pessoal trabalhar à noite. Foi assim, bem difícil, mas foi bem bonito. Principalmente a hora de você entregar a chave para as pessoas, né? Então, ver a emoção, porque elas que construíram praticamente as casas, né? Quando elas recebiam essa chave, acho que foi motivo, assim, de muita satisfação. É uma das coisas que compensa da administração pública, né? Você entregar uma obra. Eu me lembro dessa época, eu era novo, né? Muito novo. Tava com 6 para 7 anos, se eu não me engano, mas eu me lembro sim da gente indo com a senhora para lá, colocando a mão na massa. Claro que a gente estava brincando ali, né? Não tava, mas eu me lembro sim, coisa que marcou bastante a gente aqui de casa. Ô mãe, a gente sabe que a senhora é uma mulher muito responsável e dedicada, né? E que não é fácil você unir a gestão de uma cidade com a questão da família, dos filhos. Mas a gente sabe também, aqui em casa, a senhora esperou a gente crescer tudo para a senhora efetivamente entrar na política e se lançar candidata. Os filhos já estavam praticamente encaminhados. Como é que foi essa questão de lidar com a gestão do município lá atrás, em 2005, e gerir a família, né? Como é que foi essa questão? Foi fácil? Foi difícil? A senhora conseguiu caminhar bem? Como é que foi aquela época? Como é que é hoje? O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? O que eu posso falar para você, meu filho, é o seguinte: naquela época era uma coisa novíssima para mim, né? Primeira vez prefeita, gestão de uma cidade, muita responsabilidade. Eu penso e faço uma reflexão que eu acho que eu me dediquei muito mais à prefeitura, à cidade, do que à família. Realmente é um negócio complicado isso.
Eu tenho isso comigo. Eu me lembro que eu trazia a mala com processos e de domingo eu ficava despachando os processos em casa, né? Então, foi uma época que talvez vocês, não vou dizer que cobraram, mas eu tenho certeza que alguma coisa não ficou legal naquela época. Tanto que eu acho que nessa administração eu tenho conseguido, né, driblar melhor essa situação, dar tanta atenção para vocês Nas como duas últimas, né? nas duas últimas. Mas a primeira realmente eu fui assim de corpo e alma para a prefeitura, né? Mas valeu, tudo é um aprendizado na vida da gente, né? Aquela maneira de ser hoje, eu já procuro fazer alguma coisa diferente, Ah, de modo que eu fique bem com a família e com o trabalho. eu acho que a senhora pode ficar despreocupada com relação a isso, até porque a gente já praticamente, acho que os três filhos já estavam estudando, morando fora. Quando a gente vinha para cá de final de semana, a gente falava, para um pouco de trabalhar, vem ficar Isso. aqui com a gente, a senhora se lembra disso. Mas com certeza o exemplo ali era um exemplo de dedicação, de responsabilidade, e o que passou para a gente, sobretudo, é que sim, eu estou trabalhando aqui com o dinheiro do pagador de imposto de Andradas, o contribuinte andradense, o cidadão andradense da terra que eu amo, né? Então eu tenho que trabalhar com mais afinco ainda, mais dedicação e mais responsabilidade. O exemplo foi ótimo para a gente, a senhora pode ficar Uhum, despreocupada com isso aí, uhum. e sem peso na consciência. Agora, uma diferença daquela época e essa hoje, que eu acho essa mais difícil. Eu acho que a gente tem experiência da rede social. Eu me lembro numa da primeira agora aqui de 21, quando chegou a Covid, foi uma experiência muito difícil, né? A gente teve que tomar decisões assim complicadas de fechar bar, fechar restaurante, a parte da cultura. Não havia assim, o pessoal estava difícil, né? Apesar da gente ter feito um programa maravilhoso, foi o Juro Zero, né? Que a gente fez uma parceria com o Banco Sicredi, salvo engano. Mas dentro da experiência de tudo, do primeiro para o segundo e terceiro, cada um tem suas características. Mas essa da rede social é um negócio que pesa muito, viu? Porque a impressão que a gente tem é que a gente trabalha, 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 e o povo tem aqueles que nunca estão satisfeitos, né? Sempre estão puxando É, uma conversa que a não é rede bom para a social, gente, ela né? realmente, ela deu voz para todo mundo, e aí as Uhum, pessoas, algumas pessoas, né, sem responsabilidade, escrevem o que bem entendem ali, é, achando que nada vai lhes acontecer, é né? O que está verdade. errado. A internet não é terra sem lei, a legislação está aí para punir, né, quem posta fake news, ofende as pessoas, difama, injuria, Uhum. etc. Mãe, em 2014 a senhora saiu candidata a deputada estadual aqui por Minas Gerais, né? E Sim, eu sofri um nossa, acidente na Copa do Mundo, a senhora se lembra? De moto. lembro. Quase perdi a perna, foi um acidente Isso, pesado. Tudo. foi, isso. Como é que a senhora. Eu me lembro, foi um sábado, né? Foi o velho e criticado SUS que me socorreu. Eu fui operado, socorrido por uma ambulância em Ouro Branco, uma cidade perto de Ouro Preto ali, me levaram para o João 23, hospital público em Belo Horizonte, onde eu operei, tive fratura exposta, tudo. Como é que foi para a senhora naquela época, em plena campanha, correndo atrás, recebe um telefonema que eu tinha sofrido um acidente? Como é que foi aquele momento? Foi um horror, né? A sorte minha é que a Gabi estava de férias e a Marcela aqui, as crianças da Marcela não estavam aqui, nós duas, nós três entramos no carro e fomos para Belo Horizonte, voando, né? E a gente, e eu, foi um horror. Eu cheguei em Belo Horizonte, eu não conseguia chegar no João 23. Aí eu parei, pedi para um táxi na frente, porque elas falavam, olha o Waze, e eu não conseguia entender o que elas falavam, o Waze nada, até que eu paguei um táxi para ir na frente para me levar no João 23. Você imagina, né? Morando lá. Mas foi uma experiência difícil, assim, de poder também dividir, né? A sorte que você tem as duas irmãs que me ajudaram muito, a Muito. Marcela e a Gabriela, né? Mas é daquelas coisas, né, que a gente não pensa 5 vezes e vai embora e corre para tentar socorrer os filhos, né?
Acho que valeu, né? Pelo menos você está bem agora, né? A senhora tem medo que eu ande de moto de novo? Porque eu ainda tenho moto, né? A minha paixão é o motociclismo. Ah, E quando a senhora me vê andando de moto, às vezes eu estou andando até com as netas, o que, que a senhora fica apreensiva ou mas passou por esse lógico. momento? Não, Mãe é mãe, né? mãe é mãe, mas não adianta ficar pensando, né? O que tem que acontecer, acontece. O É. que que vai fazer, né? Tô mais cauteloso, pode ficar despreocupada com isso aí. Tenho certeza, um filho faz diferença na Faz vida, né? demais. Então, Nossa Senhora, a gente muda muito. 3 filhos, no caso, É, né? vamos, vamos voltar aqui para um assunto que está em pauta, né? Que é a questão da minha pré-candidatura. Até Uhum, por isso a gente abriu esse espaço aqui do podcast Fala Pioli para trazer pessoas da nossa região aqui, do nosso estado, até de outros estados também, para falar de assuntos diversos. Vamos falar de música, de esporte, uhum, automobilismo e de política, porque uhum. política está em tudo na nossa vida. A senhora acha que nesse momento agora, aos 45 anos, casado, 3 filhas, uma profissão consolidada, a senhora acha que eu estou preparado para enfrentar isso? Porque eu estava me lembrando, em 2012, às vésperas da escolha das eleições, do candidato para as eleições, havia um movimento aqui na cidade e fizeram até um adesivo, Volta Margot, para a senhora se candidatar a prefeita naquela oportunidade. A senhora já estava morando em Belo Horizonte na época e a senhora não quis. A senhora me convidou para ir numa reunião na chácara do Paulo Diogo, ali perto da Isidro. Naquela oportunidade estava o saudoso Valdemar Franco, que inclusive falou uma frase lá que me marcou muito, que Andradas estava crescendo igual o rabo de cavalo, para baixo, com a administração daquela época. E estava o Paulo Jordani, se não me engano, tinha mais umas pessoas, e o Paulo Jordani até falou do meu nome naquela vez, para eu lançar a minha candidatura para prefeito, né? Já que a senhora estava reticente quanto a isso, e eu falei de pronto que não, eu não estava preparado, né? Nós estamos falando aí de 13, 14 anos atrás, e continuei lá em Belo Horizonte, trabalhando, papapá, papapá. A senhora acha que agora, depois desse tempo todo, a senhora me considera que eu esteja preparado para enfrentar um mandato como deputado estadual? Eu acho que sim, você, nesses anos todos, desde que eu me propus a me candidatar agora em 2021, que você me deu todo o suporte, eu acho que você pôde entender como é que funcionam as coisas da questão política, né? E o próprio amadurecimento, você tendo em vista a sua carreira como advogado, tudo isso é muito importante a gente ter essa base, né? Porque hoje, para a gente ser prefeito, hoje você precisa ter um conhecimento, não basta. A legislação hoje está muito difícil, cada dia uma legislação. Mas o mais importante dentro disso tudo é a convicção que você tem com você, da sua possibilidade, do que você quer, do seu propósito. E isso eu acho que com o tempo você foi cultivando isso. E pela minha experiência, como várias vezes eu tentei, né? Olha, eu tentei em 2000, depois em 2004, em 2008, em 2014, em 2020 e 24. 2024. Olha, eu Quantas? participei sozinha, assim, com o apoio de vocês em seis eleições, né? Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas o que vale é o propósito da gente. A gente tem que ser determinada. E eu vejo que você hoje tem tudo isso. E eu fico muito orgulhosa. Por quê? Porque se você fizer um balanço da nossa família, a nossa família sempre dedicou, teve, acho que você, no fim você foi captando isso, né? Você vê a Vonara sempre teve um trabalho social na nossa cidade. A minha mãe, sempre preocupada, quantos anos cuidando da direção da escola Alcides Moscone, né? Depois veio o seu pai, 6 anos. E depois a gente, né, já no terceiro mandato. Então, tudo isso soma e você é capaz de avaliar e tomar dessa grande decisão na sua vida que tem o nosso apoio, né, o meu apoio. Obrigado, é muita responsabilidade, a gente sabe, né? Mas é isso aí. Quem tem propósito é só abraçá-lo, enfrentá-lo e ir para cima que vai dar certo, se Deus quiser.
Isso, meu filho. Então, eu aqui quero te desejar muito trabalho, muita determinação, sucesso, e eu vou estar junto com você, viu? Muito obrigado. Mãe, eu me lembro do final do seu primeiro mandato que a senhora reformou todas as escolas aqui do município, né, as escolas municipais, obviamente. E a questão da merenda escolar era um ponto também que a senhora valorizou demais. Isso marcou muito para a gente. Tá? Lembro até de um programa da senhora na época da eleição, mostrando a senhora nas escolas. Foi um negócio muito emocionante para a gente. Para além da questão das escolas, nesses outros 2 mandatos da senhora, a senhora tem inaugurado aí muitos postos de saúde, né? Então a gente vê esse carinho, esse cuidado que a senhora tem com o povo de Andradas, né? Com o povo da cidade, que é a cidade que a senhora ama, que a senhora nasceu. Né? Posso dizer para a senhora que eu aprendi muito, né? Com os exemplos, como a senhora disse aí da Vonara, da Vonice, do meu pai, da senhora, essa questão da gente ter um cuidado, né? Esse altruísmo com os nossos semelhantes, né? Cuidar das pessoas, ter um olhar mais cuidadoso com quem realmente precisa mais, né? E um dos poderes que o político tem nas mãos é esse, né? É através da política, desse instrumento que é muito capaz de mudar a vida das pessoas, você conseguir realmente mudar ali o caminho de uma família que esteja precisando de alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que marcou muito para mim, posso falar para a senhora. De todas as obras que a senhora fez, né, conseguiu realizar nesses 2 mandatos e meio, qual que mais te enche os olhos? Olha, na verdade, eu poderia até fazer um resuminho, porque todas foram muito importantes, não tem uma mais ou menos. Porque todas, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do cidadão, né? Então, por exemplo, setor de esporte. Quantas quadras a gente entregou para a população, para o jovem? Quantos cursos técnicos nós demos para os jovens? Isso tudo com o objetivo de desenvolvimento deles, né? Hoje nós vivemos uma questão social tão grande com a questão das drogas. Então, esse trabalho de esporte e esse trabalho de cursos técnicos é um trabalho que eu diria de prevenção, da gente mostrar para o jovem que tem outro caminho. As escolas, voltamos a reformar todas, né? Construímos uma maravilhosa ali na Sovs, que todo mundo teve oportunidade de ver, para 600 crianças. Então, escola é fundamental, educação, tanto é que ganhamos aquele prêmio, né? O selo ouro, foi uma cidade considerada excelente com a questão da alfabetização. Saúde. Saúde é uma demanda muito grande, mas a saúde preventiva é um grande trabalho que nós trazemos. Nós somos a primeira, desde a primeira administração, a implantar os ESFs, né? A população ainda, de um modo geral, ainda não entendeu o que é saúde preventiva, mas aos poucos nós estamos realizando esse trabalho. Implantamos a fisioterapia, implantamos nos ESFs, implantamos, agora todos eles têm a vacina para todos, para facilitar, tem o Espaço Kids, tem tanta coisa que a gente está fazendo. Então, de um modo geral, é isso mesmo, é trabalhar para melhorar a vida das pessoas que moram aqui, né? Dos nossos irmãos de Andradas, né? E aqueles que fazem opção também para morar aqui, sim, né? A gente sabe que os recursos para os municípios eles são escassos, né? Sim. Diante da divisão do bolo, vamos dizer, fica a maioria em Brasília, depois um pouco vai para os estados, e o município, que é a ponta, fica com pouco. É o que eu sempre falo. Cai uma ponte numa cidade pequena, atrapalha o orçamento do ano inteiro de um prefeito, né? Nesse sentido, pela formatação da política estadual e nacional, os prefeitos ficam muito dependentes de emendas parlamentares. Né? O que a senhora pensa sobre isso? E há alguma solução que a senhora vislumbra a médio prazo para solucionar essa questão da receita dos municípios, para diminuir essa dependência que vocês ficam pegando pires e batendo em Brasília e Belo Horizonte para conseguir emenda parlamentar? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem da gestão, né? Porque muitas vezes alguns deputados eles liberam a verba, mas para onde eles querem colocar, né? Não é onde precisa.
Então, essa é uma grande dificuldade, porque se desse para a gente fazer opção da onde a gente deveria colocar, ficaria tudo mais fácil. Na verdade, se a gente tivesse essa autonomia do nosso recurso do município, a gente ter a liberdade, né, de executar. Mas é um dos grandes problemas, é a gente ficar refém de um poder legislativo, né? Que na verdade eles é que vão dar emenda. Então você fica aí, vai para Belo Horizonte, vai para Brasília e visita um, visita outro, e fica muito complicado, porque afinal numa eleição você põe a sua cara na rua para pedir o apoio da população e fica refém de uma situação dessa. Mas vamos ver, tem tanta coisa para acontecer na vida ainda. Eu acho que daqui a alguns anos, quem sabe, o poder, não sei de quem aí, vai entender que tem que o executivo é que tem que ter um recurso maior, porque é ele que está vivenciando ali, ele que sabe dos problemas, né? Esse é um ponto que eu tenho refletido muito nessa minha pré-candidatura, tenho conversado com bastante gente, né, e pensado soluções para minimizar esses problemas. A gente sabe que as emendas parlamentares se tornaram aí a institucionalização da compra de votos pelo valor vultoso que os deputados têm, seja no nível federal, no nível estadual. Isso até impede praticamente a competitividade entre os candidatos, né? Estou lançando a minha pré-candidatura sem recurso nenhum. Um deputado estadual hoje tem mais de 20 milhões de reais de emendas por ano. Então ele vai ter 100 milhões de reais durante 4 anos para fazer a campanha dele, né? E dando para o prefeito um pouquinho com a condição do prefeito apoiá-lo. É o verdadeiro toma lá da cá. Eu tenho pensado muito nisso, não concordo com esse tipo de política. Ouço discursos de deputados que são municipalistas, mas que de municipalistas, a meu juízo, não tem muita coisa não. Se eles efetivamente fossem municipalistas, apresentariam projetos de lei para mudar esse sistema, quebrar esse mecanismo e deixar o prefeito, o poder executivo, com mais autonomia. Eu vou trabalhar nesse sentido, se Deus quiser me elegendo, para a gente conseguir entregar para os prefeitos as emendas, né? As emendas não, o recurso, o orçamento que ele tem direito. Né? O cidadão da cidade paga o imposto e o imposto não volta para ele. O imposto vira uma emenda parlamentar. Diante desse quadro todo, eu vou desejar que você saiba administrar muito bem sua campanha nesse sentido, né? Porque você está entrando com a sua postura, com a sua responsabilidade, com o seu propósito, né? E frente a tudo isso que acontece. Mas eu acredito em você e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Mãe, vamos para os finalmente agora? Vamos lá. O que a gente sabe, né? Prefeito de cidade pequena, todo mundo sabe onde a senhora mora. Uma vez já bateram aqui na porta e a senhora não estava, o sujeito me pediu que estava precisando de um telhado para a casa dele. Eu me lembro disso. Há bons anos atrás, acho que foi no seu primeiro mandato aqui. De tudo que a senhora já ouviu, que já te pediram, o que foi mais inusitado, mais engraçado pedido de um eleitor da senhora? Eu fiquei até orgulhosa com o pedido. Por quê? Porque quando uma pessoa pede alguma coisa que é impossível, é sinal de que acredita demais na minha gestão, na equipe e tudo, né? Um jovem, uma criança pré-adolescente pediu para eu trazer o mar para Andradas, né? Então, é gozado, mas é gostoso ouvir isso, né? Olha para você ver. Quanta coisa boa que a gente, então, ofereceu para a população, para ele pedir uma coisa dessa, né? Então, é inusitada, mas tem o seu lado, né? De que a gente tem credibilidade, né? Ficou muito bom. Estamos indo para os finalmente aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade, né, de agradecer a senhora, a primeira convidada aqui do podcast Fala Pioli. Um momento importante, que é o momento do start da nossa pré-campanha. Eu queria agradecê-la também por todos os conselhos que a senhora me deu, por todas as broncas, por todos os castigos, por ter forjado o meu caráter e das minhas irmãs para caminhar no sentido da lealdade, da honestidade, do respeito aos mais velhos, do cuidado com a família.
Isso tudo é muito importante, saiba que a gente traz isso dentro da gente. Muito obrigado por tudo e conto com a senhora nessa caminhada. Pode contar, Toy. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast Fala Pioli. Gostaria de agradecê-los pela companhia e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até breve.